Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ponte de Wheatstone, tá? Então é uma associação de resistores, tá? Que fica nessa configuração assim, mas ela pode ser apresentada dessa forma aqui também, tá? Dessa forma, tá? Dessa forma aqui, tá? Mas a gente faz dessa forma em forma de losango para poder identificar que isso aqui é uma ponte de Wheatstone, mas pode estar dessa forma aqui também, ó. Isso aqui também significa isso aqui também, tá? Só que isso aqui é só você aumentar os fios e colocar na forma diagonal, né? E vai virar uma ponte de Wheatstone. Aqui também é uma ponte de Wheatstone, só que não tem o galvanômetro aqui no meio, o amperímetro, o voltímetro, tá? Alguma coisa para medir, tá? O que é uma ponte de Wheatstone? Ele é um instrumento de medição, tá? Ele pode medir temperatura, ele pode medir ampere, pode medir volts, pode medir resistência, tá? Então ele pode medir várias coisas com essa configuração. São resistores, tá? São 4 resistores e dentro vai o galvanômetro que ele vai verificar se acontece alguma diferença nessas resistências, tá? Então, antes de a gente começar na ponte de Wheatstone, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o triângulo aqui da resistência, tensão e corrente, né? É igual U sobre I, é igual U sobre R, U é igual a R vezes I, tá? A gente tem que lembrar também que um circuito série, tá? A corrente ela só tem um caminho para andar. Num circuito em paralelo, nós temos uma divisão de corrente, tá? E a tensão é a mesma. Então, você tem que saber disso também. No circuito em série, a corrente é a única e a tensão vai tendo quedas de tensão, tá? Se tiver mais um aqui, então a corrente vai ser a mesma corrente para os dois e vai ter uma queda de tensão aqui e uma queda de tensão aqui, e aqui vai ter a V total. Nesse caso aqui, se você aplicar uma tensão nessas duas resistências, você vai ter uma corrente para cá, uma corrente para cá, depois essas correntes vão se juntar e vão voltar aqui. Então, I total vai ser I1 mais I2. E a tensão nesse resistor de cima, I1, vai ser a mesma tensão nesse resistor de baixo, porque eles estão em paralelos, tá? Então, no circuito em série, a corrente mantém e a tensão divide em partes. No circuito paralelo, a corrente se divide, é o contrário, e a tensão se mantém a mesma nos dois, ok? Você pode pegar e fazer uma ponte de Wheatstone, e você pode, por exemplo, 3 e 8, 2 e 12. Tá? Nesse caso aqui, nós podemos somar esses dois, 8 mais 3 dá 11, e somar 12 mais 2 dá 14, depois você faz o paralelo de 11 com 14, vai dar 6 alguma coisa, porque 11 vezes 14 dividido por 11 mais 14, tá? Se você fizer essa conta, vai dar 6,16 ohms, que é a resistência equivalente dessa associação de resistores em uma mista, né? Que é série e paralelo também é a mesma coisa, tá? E na ponte de Wheatstone, o que é a ponte de Wheatstone? A ponte de Wheatstone, ela é uma gangorra, uma gangorra cruzada, tá? E o que acontece nessa gangorra? Quando essa gangorra está equilibrada, então o amperímetro, o galvanômetro, o voltímetro, tá? Ele não vai marcar nada. Então, o que é o galvanômetro? É um instrumento que vai estar lá dentro, uma bobininha, tá? Que vai ter uma escala com um papelzinho, tá? Vamos dizer assim, e vai ter um ponteirinho aqui no meio, tá? Então, o que acontece? Quando houver um desequilíbrio nessa gangorra, essa bobininha ela vai se deslocar, tá? Ela vai se deslocar o quanto essa gangorra estiver desequilibrada, tá bom? É uma bobininha, um monte de fio enrolado, tá? Ele vai estar lá dentro, então vai passar uma correntezinha nela aqui, ó, tá? De microamperes, tá? De 50 a 100 microamperes, bem pouquinho mesmo, tá? Que vai fazer esse deslocamento do ponteiro e vai marcar pra gente que está tendo um desnivelamento da tensão nesses pontos. Quando a tensão está equilibrada, tá? A tensão está equilibrada nesse circuito, o que acontece? Mas imagine uma caixa d'água que tem uma mangueira que está com a ponta no mesmo nível da água. Então, quando está equilibrada, não vai ter nenhum fluxo de corrente aqui, tá? Por quê? Porque a mangueira está na mesma ponta do mesmo nível, está na mesma tensão, tá? A tensão é isso.
A tensão significa que não tem DDP. Não tem, por exemplo, a caixa d'água fica lá em cima do telhado. Se você abaixar, abrir uma torneira embaixo, a água escorre. Por quê? Porque tem uma DDP da caixa com a torneira. Mas se você pegar uma mangueira e colocar no mesmo nível, não vai ter DDP. Então não vai ter escoamento de água, não vai ter corrente. Então aqui a ponte de Wheatstone acontece isso. Quando a ponte está equilibrada, e quando a gangorra está equilibrada, tá? Imagina uma pessoa aqui no alto, outra aqui embaixo, e uma aqui e outra aqui. Quando essa gangorra está equilibrada, não vai ter nenhum tipo de registro de corrente aqui no galvanômetro, no amperímetro, no voltímetro. Tá? Quando acontece um desnivelamento, o que acontece? Se esse daqui, por exemplo, abaixar um pouquinho e esse aqui subir um pouquinho, vai criar uma DDP aqui no galvanômetro, e o que vai acontecer? Ele vai ter uma correntezinha aqui. Então, o galvanômetro ele vai ficar olhando isso para ver se houve alguma variação. Se você criar uma ponte de Wheatstone que ela tiver já com os 4 resistores iguais, por exemplo, tá? Equilibrada, que é 4 resistências iguais ou não, tá? Você pode fazer o produto cruzado, tá? O produto cruzado, tá aqui em cima, você R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Se acontecer isso, se você multiplicar cruzado e der uma igualdade, a tensão for igual, a corrente é igual a zero, então há um equilíbrio. E esse equilíbrio não vai ter escoamento de corrente, tá? Então não vai ter corrente aqui, porque a tensão nesses dois pontos é igual. Exemplo da caixa d'água com a mangueira no mesmo nível, tá? Então não tem DDP aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Não vai ter aqui, tá? A gente já vai ver já por que isso acontece, tá? Então você já está entendendo um pouco melhor sobre a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone são 4 resistores, só que o que acontece? Muitos não têm um entendimento do que acontece na ponte de Wheatstone, tá? Então todo mundo sabe fazer o cálculo da corrente do circuito misto, né? Série paralelos, acha a resistência equivalente, mas não tem, por exemplo, um entendimento da ponte de Wheatstone, que acontece um desequilíbrio aqui nesse gangorra cruzada, tá? Se tiver equilibrado, o produto cruzado, se der igual, o produto desses dois vezes o produto desses dois der uma igualdade, não vai passar corrente aqui. Mas interessante, quando você está medindo temperatura, ampere, volts ou resistência, no caso da temperatura, você pode colocar aqui um sensor, né, que pode variar a resistência, que pode indicar para nós o deslocamento do ponteiro, e vai indicar para a gente a temperatura. No caso de corrente, tensão também, se quando houver uma tensão aplicada aqui nesses dois pontos, se a tensão marcar lá 220, né, a corrente vai também, tem vários tipos de amperímetro e voltímetro, em vários tipos de escala, com resistências diferentes, tá? Uma arquitetura interna que vai marcar para a gente a corrente, tá bom? Então, é isso daí. Vamos marcar aqui um pouquinho aqui, senão a gente não consegue falar. Então, você tem aqui, eu vou deixar essas folhas para você olhar depois, tá? Então, se você tiver aqui, ó, V é igual a VAD. V da fonte é igual a VAD. I1 é VAD, que é a tensão daqui para cá, em cima e embaixo, dividido por R1 mais R3. Então, esse ramo aqui vai ter um escoamento de corrente, certo? Que V que é igual a V dividido por R1 mais R3. R1 mais R3, que dá corrente, tá? E do outro lado, I2 vai ser a mesma coisa, R2 e R4. VAD dividido por R2 mais R4, que é igual a V dividido por R2 mais R4, que é corrente também, tá? Depois você pode calcular a corrente em VAB, que é igual a R1I1, né, que deve ser igual a R3 I1, né, né? Então vai ter uma mesma corrente aqui, uma queda de tensão também, tá? Uma queda de tensão aqui, 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 tá? E isso, o galvanômetro, o voltímetro, o amperímetro vai estar aqui no meio, certo? Na gangorra, verificando se há um desequilíbrio ou não no produto cruzado, tá? Se você multiplicou cruzado e deu igual, o galvanômetro, o voltímetro, o amperímetro não vai marcar nada. Só que não tem funcionalidade nenhuma você ter uma ponte de Wheatstone que não marque nada para você. Você vai ter que variar as resistências para que ele marque para você uma resistência, uma corrente, uma tensão, tá? Então, por isso que essas resistências aqui, pode fazer uma resistência variável aqui, tá? Ou duas, para poder fazer com que
ou a tensão aqui medida, a tensão média, ela seja diferente de zero, tá? Aí ele vai começar a funcionar. Então tem várias fórmulas aqui que vai explicar o funcionamento do circuito, conforme a gente está vendo aqui. VAC, AC é igual a R2 e 2, R2 e 2, que é igual a R2 dividido vezes tensão R2, R4, dividido por R2 mais R4, que é a corrente que circula nesse ramo, tá? Então, essa corrente que circular nesse ramo e a corrente que circular nesse ramo, tá? Então, as correntes nesses dois ramos e as tensões nesses resistores. Multiplicou em cruz, deu igual, não marca nada. Multiplicou em cruz, deu diferente, vai ter uma correntezinha aqui, tá? Então, se tiver uma correntezinha aqui, aqui vai ter um ponteirinho, e aí ele vai marcar para a gente qual a quantidade de diferença que existe. No caso de temperatura, você vai ter lá, né? No caso do multímetro, né? Por exemplo, você pode ter lá um multímetro analógico, né? Tem um ponteiro, e aí tem lá as duas pontas de prova, e você vai colocar na resistência que você quer medir, certo? E aí ele vai deslocar de acordo com a escala que você escolher, né? Você vai escolher uma escala para medir essa resistência. Se você for de 1K, você vai colocar perto da escala de 1K lá, aí ele vai fazer essa ponte de Wheatstone aqui, ele vai comparar, certo? E ele vai marcar a diferença que há, né, de corrente. O multímetro tem uma bateria interna que faz essa comparação. Aí ele vai operar pra gente, tá? Então, a partir de hoje você já sabe como é que funciona um amperímetro, um voltímetro, um marcador de temperatura analógico, né? É pela ponte de Wheatstone. E a ponte de Wheatstone é o que? São 4 resistores e um aparelhinho dentro, né? Um galvanômetro, né? Um marcador que vai medir pra gente o que está acontecendo nas resistências. Multiplicou em cruz, deu zero, está equilibrado, não marca nada. Multiplicou em cruz, deu diferente, acontece uma marcação aí, uma variação de tensão interna, tá? Então acontece uma variação interna. Aqui tem um circuitinho que mostra um funcionamento aí de uma resistência X que quer ser medida, né? Um potenciômetro, né? Também tem um outro tipo de instrumento também, que você tem duas resistências aqui em cima e aí tem uma resistência variável aqui, ó, né? E que faz essa medição também, né, comparação para fazer medição, tá? Isso aqui é um fio enorme aqui com uma resistência, aí quando houver um equilíbrio, né, dessas duas, aí você vai saber, aqui vai ter uma marcação em números, você vai saber qual é a resistência que equilibra a situação, tá? Você vai saber o valor de resistência, descobrir o valor de resistência, medir corrente, tá? Medir tensão. Então a ponte de Wheatstone é isso aí. Eu espero que você continue pesquisando aí, né? Pra você entender um pouco mais, né? Não só ficar só na associação de série paralela mista, mas entender essa ponte também é muito importante, porque através dessa ponte você vai descobrir aí uma balança, né? Elétrica, eletrônica, que faz medições de temperatura, corrente de tensão, e você vai descobrir como que é a operação do circuito de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido, né? Então, mostrando aqui, ó, você viu que esses dois resistores aqui são diferentes, aí se você multiplicar em cruz, certo? Você colocar o galvanômetro aqui no meio, se você multiplicar 3 vezes 12 e multiplicar 2 vezes 8, né? 3 vezes 12 e 2 vezes 8 tem que dar uma igualdade, tá? Tem que dar uma igualdade. Eu sei que somar os dois e somar os dois